Olá, gente. Espero que vocês estejam bem. A videoaula de hoje ela é bem importante, principalmente para aqueles alunos que pretendem, fazer o projeto Recife no Mundo, né? Esse programa da Prefeitura do Recife, ele oferta com passagens, com viagens para o exterior, aqueles estudantes que foram os primeiros colocados aí nessa prova, que contém questões de matemática, português e de língua inglesa. Eu vou resolver com vocês aqui as questões de matemática. E não esqueçam que na descrição desse vídeo, pessoal, nós temos a prova completa. Prova essa de 2024. Então, pessoal, vem com a gente para mais uma videoaula. Então, gente, aqui está a prova de matemática do projeto Recife no Mundo, da Prefeitura do Recife. E é o seguinte, gente, essa prova aqui, dê uma olhada nela, né? Ela é uma prova aí, pessoal, para quem estuda, né? Para quem estudou aí, uma prova bem assim, não tá difícil não, pessoal, tá? Dá pra gente fazer aí as questões. Então não esqueçam que no nosso canal tem uma playlist completa aí com os assuntos, né? Que cai nessa prova, tá bem? Então, veja, gente, a primeira questão, vocês já estão vendo aí, que é uma questão sobre gráficos, né? A questão número 11, e ela diz assim, pessoal, observem. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Então ele diz, gente, de acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram respectivamente. Aí ele diz aqui, ó, a maior, né? A maior e a menor vendas absolutas, tá bom? Então, gente, para a gente saber aqui quem é a maior, basta a gente olhar aqui, né, pessoal? O pontinho aqui mais alto, ó, que representa lá a maior quantidade de vendas, o maior valor. Então, seria aqui, ó, o maior é o mês de junho e o menor aí é justamente o mês de agosto, não é verdade? Então, vocês observam aí, ó, que o maior e o menor foram aqui junho e agosto, ou seja, a letra E. Vocês estão vendo aí que é uma questão bem tranquila, pessoal, de gráfico aí, que dá para a gente fazer de boa, né? Então, vê, ó, a próxima questão, que é a questão número 12, ela é uma questão de porcentagem e eu vou resolver aqui de duas formas para vocês. Existem outras maneiras também, tá? Então, vê, ó, na questão 12 temos o seguinte. Na promoção de uma loja de eletrodomésticos, um aparelho de som que custava 1.400 teve um desconto de 12%. O cliente que decidir comprar o equipamento pagará. Então, pessoal, aqui temos uma questão de porcentagem que envolve aí desconto, tá bom? Então, pessoal, fazendo aqui de uma primeira forma para vocês, a gente sabe que na porcentagem o total sempre vale 100%, não é? Como a gente tem aí um desconto, deixa eu escrever aqui para vocês, um desconto de 12%, a gente vai ficar com o quê, né, gente? Vamos ficar aí, ó, com os 100, que é o total, tirando aí os 12%. Vamos ficar com exatamente 88%, não é? Só que 88%, pessoal, é 88 sobre 100, ou seja, 0,88. Então, para encontrar aí a nossa resposta de maneira direta, basta a gente pegar 1.400 e multiplicar por 0,88, certo? Isso aí vai dar um total de R$ 1.232. Logo, a resposta aí para a gente é a letra E. A gente também pode, pessoal, calcular o valor desse desconto. Vê só. Outra forma de fazer, ó, fazendo a cor vermelha aqui para vocês. Outra forma seria pegar, ó, 12%, ou seja, 12 sobre 100, e multiplicar por 1.400, tá bom? Quando a gente faz essas contas aqui, lembrando que a gente pode simplificar esses zeros aqui, né, gente? Vai sobrar aqui 12 vezes 14, que é igual a 168. Então, vê, se o produto, ele custa aí 1.400 e a gente está com um desconto de R$ 168, a gente vai continuar pagando aí, né, gente? R$ 1.232. Tá bem? Então aí vocês aqui escolhem o que é melhor para vocês, pessoal, tá? Qual tipo aí vocês acham melhor? E se tiver outra forma de fazer aí, melhor ainda, tá? Então,
A terceira questão de prova, né? Ela é uma questão que envolve aí fração geratriz, ó. Então a gente tem aqui a dízima periódica, que é um número racional, 1,4444, e ele quer saber quem é a fração geratriz. Então, pessoal, em fração geratriz, por exemplo, ó, se eu escrever isso daqui, ó, 0,4444 infinitamente, a gente tem aqui a parte periódica, que é o 4, né? Que a gente também pode chamar de período. Esse número racional aqui, eu posso escrever como sendo aqui 4 sobre 9, tá? Como a gente tem esse 1 aqui, ó, então essa fração geratriz aqui, né, que representa essa dízima, vai ser o seguinte, ó, 1 inteiro, que é justamente a parte inteira, mais 0,4444, que é 4 sobre 9. Então, fazendo as contas aqui, pessoal, multiplicando aqui, ó, né? Vamos ficar com 9 vezes 1 aqui, 9, mais 4, tudo sobre 9. Então, aqui eu estou somando, né, pessoal? Uma fração aí com um número inteiro. Então, vamos ficar com 13 sobre 9. Ou seja, o gabarito da questão 13 é a letra C. Tá bem? Então, assim, gente, se você não lembrar disso, também dá para você resolver aí, pessoal, a questão. Porque eu digo direto para os meus alunos em aula que na hora da prova, o que vale é você acertar a questão, não é? É você acertar. É claro que vocês não querem que vocês peguem todas as questões de matemática e comecem a chutar, né? Porque a gente não dá aula para isso. Mas na hora lá, você pode usar as alternativas. Isso não faz vergonha para ninguém, não. Porque o que conta é você acertar a questão. Então, vê só. Fazer aqui na cor vermelha para vocês, ó, usando as alternativas. Observa. Se eu for usar aqui a letra A para testar se é resposta ou não, quando a gente for dividir 9 sobre 13, eu vou ter que acrescentar 0, 0 e vírgula para poder fazer a divisão. Se tem 0 e vírgula, então não vai ser a fração referente a essa dízima periódica, porque ela começa no 1, não é verdade? Então aqui se eu for fazer também, ó, 4 décimos, 4 não, 14 décimos. 14 décimos, se eu dividir 14 por 10, vai dar 1,4, um número finito. Então, não pode ser também a letra B. Da mesma forma, pessoal, se a gente for dividir aqui, ó, 14 por 9, vocês vão ver que o resultado também não vai dar 1,444 e muito menos 14 dividido por 13. Então, eu enfatizo, gente, que nós podemos sim utilizar as alternativas para resolver a questão, tá? Então, aí na questão 13, a resposta é a letra C. Aí vejam, baixando mais um pouco aqui, ó, a gente chega na questão 14, que é uma questão bem tranquila também, pessoal, que diz assim, ó: vivemos em um mundo cercado de formas geométricas que podem ser classificadas como figuras planas e figuras espaciais. Das alternativas a seguir, aquela que corresponde a uma figura espacial. Então, gente, a figura espacial, ó, é a figura 3D, né? A figura que tem aí volume. Então, figura com 3 dimensões. Qual dessas aqui seriam? O retângulo é uma figura plana, assim como o círculo, assim como o paralelogramo e assim como o hexágono. Ou seja, só tem 2 dimensões, pessoal: comprimento e largura, ou base e altura, tá bom? Então, aqui é tridimensional aí. É um cubo, né, gente? Fazendo aqui rapidamente, ó, o esboço de um cubo aqui para vocês, ó. A tridimensionalidade do cubo, ó, tá aqui, ó. A gente tem, ó, deixa eu consertar aqui para vocês. Ó, vê só. A gente tem aqui, ó, comprimento, largura e altura, tá? Então, o cubo é o único que é 3D aqui dessas alternativas. Então, a resposta para a gente da questão 14 é a letra D, tá? Então, vê, ó. Seguindo aqui na prova, né? Temos aqui a questão 15, que de todas as questões que estão aqui, foi a mais chatinha aí de calcular, pessoal. Porque aqui, além de trabalhar aqui com o número decimal, que também é uma opção, a gente ainda tinha que lembrar como é que calcula o volume de um cilindro, que é o que a questão pede. Observa. Analise o sólido geométrico da figura. Então, temos aqui um cilindro, ó, de altura H e raio da base R. Se H é igual a 48, R é igual a 17, esse sólido tem volume aproximado de. Então, ele disse que π é igual a 3,14. Então, aqui, pessoal, a gente teria que lembrar da fórmula, ó, que o volume de um cilindro é igual à área da base, π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Então, temos que fazer esse cálculo aí, pessoal. Como é que vai ficar? Ó? Π, ele mandou usar 3,14, o raio ao quadrado, né? Como o raio aí é R, ele disse que é 17, vai ficar 17 ao quadrado vezes
a altura, que é aí 48, tá? Lembrando aqui, gente, que 17 ao quadrado é 17 vezes 17, que é 289, né? Então esse volume vai ficar assim, ó, 3,14 vezes 289 vezes 48. Então, quando a gente multiplicar aí, pessoal, não vou multiplicar para vocês, porque esse não é o objetivo da nossa aula. Vamos encontrar o seguinte, ó, aproximadamente, né? 43.558 centímetros cúbicos. Só que o que é que acontece, né, pessoal? As respostas estão aqui, ó, em metros cúbicos. Então, para passar aqui, pessoal, de centímetros cúbicos para metros cúbicos, basta pegar essa vírgula que está aqui no final do número, ó, e andar 6 casas para o lado esquerdo. Então, vai ficar assim, ó, o volume, observa. Então, a vírgula está aqui, ó, andando aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e mais uma casa eu vou acrescentar o zero. Então, vai ficar assim, ó, 3, 5, 5, 8, tá bom? Então, isso daqui em metros cúbicos. Então, esse assunto aqui, pessoal, é unidades de medidas, né? E volume de um cilindro. Então, observa, ó, que não tem essa resposta lá nas alternativas, porque ele quer aproximado. E aproximadamente aqui, né? O valor aí que chega mais próximo, e eu esqueci de colocar um zero aqui, né, pessoal? Porque eu andei aqui 6 casas, tá? Então, o valor que chega mais próximo aí é justamente o que está na letra D, 0,044 metros cúbicos, ok, gente? Então, vê só, já na próxima questão, temos aí o seguinte, ó. Em um consultório de pediatria, um médico atendeu 9 crianças em um dia. Ele mediu e anotou as alturas das crianças conforme a tabela seguinte. Então, vocês estão vendo aí, ó, 9 alturas. Nesse caso, a mediana das alturas das crianças nas consultas é igual a. Então, nós temos aqui, ó, um assunto, né, que é medida de tendência central é mediana, tá bom? Não é média, não confunda. Então, para a gente calcular a mediana, pessoal, eu já escrevi aqui, ó, antes as alturas de forma crescente, ó, do menor para o maior. Todas as alturas que estão aqui. Então, a mediana é o valor que está no meio. Observa que temos aí, ó, 9 alturas. Então, nós temos sim um valor que fica no meio, tá? Então, você vai contar aí, ó, vê só. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, né? O elemento que fica aqui no meio é a altura 1,05, né? 1 metro e 5 centímetros, tá bom? 1,05 metros. Então, vocês já estão vendo aí, pessoal, que a resposta é a letra A. Aí, nessa questão, quero fazer uma observação, que aqui, para calcular a mediana, pessoal, é importante, né? A gente escrever os valores do menor para o maior, inclusive se tiver aí valor repetido, tá? Então, vejam, seguindo aqui na questão de número 17, tá? É uma questão bem tranquila também, pessoal. Ela só é tranquila se você conhecer aqui as planificações, né, pessoal? Dos principais sólidos geométricos. Então, vê o que ela diz. Observe as seguintes planificações de alguns sólidos geométricos. Os sólidos geométricos que vamos obter a partir dessas planificações são... Então, aqui, pessoal, nós temos, ó, um cilindro, né? Então, se eu montar isso aqui, ó, vou ter 2 círculos e a lateral dele é esse retângulo. Então, eu vou ter aqui um cilindro, né? Aqui eu vou ter um prisma de base pentagonal, ó, porque essa figura aqui, né? As duas bases aí são pentágonos, na verdade. E nós temos aqui uma pirâmide de base triangular, pessoal, tá? Então, nós temos já aí, ó, de cara, se precisar fazer cálculo, gente, nem nada, que a resposta é a letra A, né? Cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide. Então, observa, gente, que essa prova aí, né, de 2024, ela não foi uma prova difícil, não, tá? Então, vê só, gente. Na questão 18 aí, ó. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011. Embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012, a quantidade de soja exportada pelo Brasil no mês de julho, então ele quer, ó, julho de 2012, pessoal, ele disse aí, ó, que no mês de julho foi 4,129 milhões. Então, como é que eu escrevo milhões, pessoal? Não é? Seria pegar esse número aqui, ó, e multiplicar, ó,
por milhão, né? O número 1 com 6 zeros, ou seja, é 4,129 e aqui, ó, 10 elevado a 6, tá bom? Então, já observem aí, ó, que a questão 18 aí é a letra B, né? Porque estamos trabalhando com milhões. Ele fala aqui, pessoal, que registraram um aumento e tal, mas isso não serve de nada aí para a gente resolver a questão, tá? Então, passando aqui, gente, para a penúltima questão aí dessa prova de matemática, né, do projeto Recife no Mundo, ele diz, ó, se Pedro tem X anos, a expressão que determina o triplo de sua idade daqui a 6 anos. Gente, hoje ele tem X, daqui a 6 anos ele estará mais velho, não é verdade? Ele terá X mais 6 anos, só que ele quer o triplo, então eu preciso pôr um parênteses, porque é a idade dele daqui a 6 anos que nós pretendemos triplicar. Então a resposta é a letra B. Então, ó, por que não é aqui, gente, a letra A? Não é? Eu acho que no dia da prova aí alguém marcou essa alternativa, hein? Porque, ó, se eu fizer aqui, vê só, 3x mais 6, eu estou triplicando somente a idade dele atual e não daqui a 6 anos, tá bem? Então a resposta aí fica a letra B de bola. Então chegamos aqui, gente, à última questão, tá? Que da prova de matemática, que diz assim, ó: em um polígono regular, a soma dos ângulos internos é 1620. Então esse polígono é 1. Então aqui o assunto é o que, gente? Soma dos ângulos internos. Beleza? Então não esqueça, pessoal, que temos uma playlist completa com os assuntos aí do projeto Recife no Mundo, tá? Então, vê só, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é 180 vezes n menos 2, não é? Onde n é a quantidade de lados que o polígono tem. Só que ele disse que essa soma é igual a 1620. Aí observe, gente, eu posso fazer isso aqui de várias maneiras, né? Resolver essa equação. Uma maneira da gente fazer é assim, ó, pega esse 180 e trazer ele dividindo o 1620. Então, vai ficar n menos 2 é igual a 1620 dividido aí por 180. A gente pode aí tirar o zero, né, pessoal? Simplificar na realidade essa razão. Vamos ficar com 162 dividido por 18, que é igual aí a 9, tá? Deixa eu escrever aqui para vocês. Que é igual a 9. Então, observa que é igual a 9. Então, aqui, gente, esse n aqui vai ter que ser igual a 11, né, gente? Logo, nós temos um polígono de 11 lados, pessoal. E desses aqui, que estão na alternativa, qual que tem 11 lados? O octógono tem 8, o eneágono tem 9, decágono tem 10, dodecágono tem 12, ou seja, a resposta correta é a letra D, que é um decágono. Ok, gente? Então, pessoal, vê só. Nós chegamos, observe aqui, ó, ao final da prova de matemática. Ela começa com língua portuguesa, passa por matemática e termina com aqui a língua inglesa. Então, vê aqui, ó, um monte de questões aí, né, para os candidatos aí resolverem. Então, assim, gente, vocês observaram aí, ó, que as nossas questões não foram questões assim muito trabalhosas. Basta aí a gente estudar que a gente consegue atingir os nossos objetivos. Então, valeu aí, pessoal, mais uma vez, viu, pela atenção e pela força lá no YouTube. E até a próxima!